Da escola dominical de hoje está baseado em Esdras, no capítulo 7, nos dois últimos versículos 27 e 28. Nós teremos como o tema a necessidade de mais instrução. Uma frase de Joseph Cook muito interessante, que diz que o lar ele pode ser o mais forte aliado da escola dominical ou seu pior inimigo. Vai depender do comportamento dos pais. Ora, de um lado, as pessoas em geral passam muito tempo juntas dentro do lar, especialmente nessa época de pandemia. E há já um registro muito grande do esfacelamento de várias famílias por estarem juntas. Por vezes, os cônjuges e os filhos têm um comportamento digno a ponto de desfrutar um conhecimento bíblico, mas, por vezes, o lar não é um ambiente digno de desfrutar esse comportamento. Às vezes, as palavras, as atitudes são muito rudes, sem o amor devido, e em vez de criar pontes que serviriam para ligar as pessoas umas às outras, estão, na verdade, fazendo muros. E o ambiente assim se torna um ambiente insuportável na convivência diária. E assim se torna difícil a semente da palavra de Deus crescer em lares assim. Por outro lado, há uma crença entre os crentes, de uma forma geral, que ser membro da igreja ou frequentar por vezes a escola dominical já é o suficiente. Mas verifique que isso não basta. Se você quer fazer diferença, como Jesus diz lá em Mateus 5, de 13 a 16, ele diz que devemos ser sal e luz, e se vivemos numa sociedade pós-moderna tão complexa, é preciso de instrução, é preciso de ouvir a palavra de Deus daquelas pessoas que estão estudando diariamente a palavra e que falam ao nosso coração. É preciso fé e obediência a esses princípios que estão sendo ensinados. Um historiador chamado Samuel Schutz, que trata de um livro da história do povo de Deus, da Antiga Aliança, o Antigo Testamento, ele diz que 58 anos se passaram num silêncio entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. E ele diz que pouco se sabe acerca dos acontecimentos em Jerusalém a partir da consagração do templo no ano de 515 a.C., até o retorno de Esdras no ano de 457, no 7º ano do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Cronologicamente, diz Samuel Schutz, os informes dados nesses capítulos de 7 a 10 não cobrem necessariamente o período de mais de um ano. E a fim de encorajar, diz ele, os exilados a regressarem a Jerusalém, sob a liderança de Esdras, o rei Pérsia pediu um significativo decreto que está nesse capítulo que nós estamos estudando, dos versos 11 ao 26, comissionando aqui Esdras a nomear magistrados e juízes em toda a província da Judéia, e diz ele que, em adição a isso, Esdras recebeu o poder de confiscar propriedades, de aprisionar, de executar qualquer pessoa que não quisesse adaptar-se ao modelo que Esdras estaria implantando com a permissão do monarca persa. Artaxerxes, esse rei, tinha tal confiança em Esdras que lhe otorgou, assim, diz Schutz, um cheque em branco para ser extraído do tesouro real, acerca de tudo quanto ele julgasse necessário para o serviço do templo. E então Esdras convocou os principais homens de Israel às margens do rio Ahava, lá então na antiga Babilônia, agora a Pérsia,
no primeiro dia de Nisan. E eles levaram 3 meses e meio para chegar no mês de Ab, para chegarem ali em Jerusalém. Note que os judeus que eram escravos na Pérsia estavam bem acomodados, mas agora eles recebem de Deus uma grande oportunidade de não serem mais escravos, mas de serem então pessoas que agora não são mais o escravo de fulano ou de tal povo, mas são agora o povo de Deus que estará retornando à sua terra. Isso tem um real significado na vida do povo e na maneira desse povo, então, estar voltando. Então, Esdras tem, então, agora a permissão do rei de levar os nobres e as pessoas que eram mais importantes para que fizessem diferença naquela oportunidade. Será que eu e você iríamos junto com essa comitiva que Esdras estava liderando? Essa é uma boa pergunta para fazer em ambiente da escola dominical e ouvir as respostas. Nos versos de 11 a 26, que nós falamos, tem a transcrição da ordem do rei. No verso 11 diz: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Veja que essa carta, nesses versos, a partir do verso 11 até o 26, esse é o édito real, ela usa vários termos, como por exemplo o termo habitação, ou o termo casa de Deus que está em Jerusalém. E se nós lemos aqui no verso 15, o verso 15 diz: e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel. E olha o que ele diz assim: cuja habitação está em Jerusalém, bem assim como a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente. E veja agora, ele diz de novo: para a casa do seu Deus, e se referindo a Esdras, a qual está em Jerusalém. E ele conclui no verso 17, então: portanto, diligentemente comprarás, quer dizer, você faça isso com toda a autoridade, mas também com todo cuidado, para nem gastar de mais, nem gastar de menos, e você fazer aquilo que for exatamente próprio para a casa de Deus e para a cidade de Jerusalém. Diz: portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar. E veja de novo: da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. E vejam que tais expressões eram necessárias para que o rei tivesse todo o cuidado, que Esdras cuidasse realmente do funcionamento do templo de Jerusalém. O monarca persa e seus 7 conselheiros mostraram que essa era uma atitude não somente para se livrar dos judeus que estavam ali tomando conta do império, quem sabe nos cargos principais, talvez não é essa a ideia, mas a pergunta que nós fazemos qual é a razão que Artaxerxes daria esse cheque em branco a Esdras, como disse Schultz, e também todo o desejo de que a casa de Deus, a casa do seu Deus, não era o dele, mas se referindo então a que o templo de Jerusalém viesse então a funcionar. Veja então que Artaxerxes tem um respeito, e os seus conselheiros, para com a casa de Deus. Veja no verso 12, o verso 12 diz: Artaxerxes, rei dos reis. Isso não era um pensamento dos judeus, mas é a transcrição do que este rei havia colocado. Artaxerxes, rei dos reis, é isso que ele mandou escrever, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Isso ele reconhecia. Paz perfeita. No verso 14 ele diz:
Portanto, és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros. Por que ele estava mandando Esdras e desejando que ele vá em paz e dando toda a riqueza para ele poder realizar tudo que ele precisasse na casa de Deus? O receio era que o Deus que ele já tinha visto, de Esdras, que ele já tinha lido, sem dúvida, naquilo que estava na lei dos medos e persas e em todo o histórico que eles de fato escreviam, isso pudesse ser verdadeiro, o Deus de Israel pudesse ficar irado contra ele e então ele fosse destruído. Veja o que diz o verso 23. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. E olha a preocupação dele, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Quer dizer, ele na verdade não está com uma grande preocupação com o povo de Deus, ele está preocupado com ele mesmo e com os filhos, com os seus príncipes, ele está muito preocupado com o mal que Deus pode trazer e que ele já tinha visto, quem sabe ele já tivera lido a história de Nabucodonosor, de Ciro, de Dario, entre tantos servos de Deus que lá passaram, como Daniel e como Neemias iria passar posteriormente a Esdras, que vem depois, Neemias vem depois de Esdras. Então ele está muito preocupado com aquilo que Esdras, na verdade, pode representar, e ele o manda com toda a gravidade, com toda a autoridade, para que o Deus do céu não se enfureça e Deus então aplaque a sua ira sobre o rei e sobre os seus príncipes. E era comum que os reis persas agradassem as divindades dos povos conquistados. Esse é um segundo elemento que nós acreditamos que seja verdade aqui. Os que quisessem acompanhar Esdras a Jerusalém poderiam, diz o verso 13, por mim se decreta, diz o rei, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então era algo democrático, algo espontâneo, que as pessoas poderiam ir então a Jerusalém. Segundo mandato, Esdras deveria então inquirir, isto é, inspecionar ou verificar se a lei de Deus estaria cumprida assim que ele chegasse lá em Judá, em Jerusalém. O verso 14 diz então, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Ele recebera então esse poder do rei, que estava exatamente com medo da ira desse Deus, para que ele fizesse tudo direitinho, segundo então a vontade desse Deus e segundo a lei deste Deus. Então, foram garantidas as provisões, está nos versos 15 a 23, e Esdras deveria administrá-las de acordo com a vontade de Deus. O verso 18 diz, também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, além daquilo que ele havia mandado junto com esta comitiva, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. Então ele percebe que o Deus de Esdras tem uma vontade, e ele reconhece isso, e que essa vontade deveria então ser satisfeita. Às vezes eu penso que os crentes são menos piedosos do que o rei Artaxerxes. Ele sabe que Deus tem uma vontade. Às vezes, muitos crentes fazem as coisas sem consultar a vontade de Deus, sem que seja do agrado de Deus. Quem sabe alguém esteja pensando em mudar para uma outra cidade, mudar de um emprego para o outro, mudar de uma área para outra, ou então tomar alguma decisão importante, casar-se, por exemplo, com alguém, né? Essas pessoas não oram, não jejuam buscando a vontade de Deus, mas tomam as decisões e depois, quando dá errado, aí procuram a Deus quando a água chega até a boca, né? Como as pessoas dizem. Então, o que Esdras recebe, então, a incumbência do rei,
com o temor que ele tem desse Deus, isso nós devemos então aprender, é para que Esdras então fizesse a vontade desse Deus. E o texto diz no verso 19, os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Quer dizer, não fique nada para você, mas você use todos no templo de Jerusalém e diante desse Deus. E o verso 20 diz, e tudo mais que for necessário, quer dizer, se faltar mais alguma coisa para a casa do teu Deus que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Quer dizer, ele dá um cheque em branco, como diz o Schultz. Ele abre então o seu talão para que Esdras então assina tudo, para que Esdras então possa gastar conforme ele está desejando. E olha o que ele diz aqui no verso 21. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates. E olha o que ele diz. Tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Então veja que ele deveria administrar tudo conforme a vontade de Deus e conforme o rei estava permitindo tudo que ele precisasse ali das províncias da além do Eufrates. O texto fala que todos os que serviam na casa de Deus foram isentados do pagamento de tributos. Diz o verso 24, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas e cantores e porteiros, todos que servem nesta casa de Deus, que não lhes será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Havia barreiras entre uma província e outra, e eram cobrados impostos nessas barreiras. Então, ele, por causa da viagem que ele também faria com essa comitiva, ele precisaria de que não se pagassem os impostos nessas barreiras. Mas veja que aqueles que serviam na casa de Deus são isentados destes impostos antes disso. Esdras deveria nomear magistrados e juízes com a finalidade de julgar. A primeira parte do verso 25 diz, e tu, Esdras, segundo a sabedoria, vejamente, ele reconhece não só a vontade de Deus, mas ele reconhece também a sabedoria de Deus. Segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates. Veja que a conciliação das causas do povo deveria ser feita e os problemas deveriam ser solucionados. Me parece que Esdras aqui se assemelha um pouquinho a Moisés, lá no capítulo 18 de Êxodo, 25 a 27, quando Moisés recebe essa incumbência de então resolver os problemas do povo. Veja que o escriba versado na lei de Deus, Esdras, deveria saber com que todos esses magistrados que ele nomearia juízes aplicassem a lei de Deus a todos. O verso 25, na segunda parte, diz, a todos os que sabem as leis de teu Deus e ao que não as sabe, que lhe as façam saber. Então, quem é do povo de Deus e quem não é, não tem importância agora. Mas Esdras iria impor um tipo de uma teocracia. Só não foi porque Artaxerxes era, então, o rei dominante. Mas veja que Esdras teria, então, uma carta branca também para impor aos juízes e também aqueles magistrados que julgavam o povo nas portas da cidade de Jerusalém e em outras cidades também. Eles então julgassem as pessoas que lá estavam, da além do Eufrates, naquela região, julgassem conforme a lei do Deus de Israel. Veja que a obra então de Esdras não era uma obra pequena. Ele que era sacerdote, que era escriba, recebe uma incumbência de, na verdade, governar, de ser então o superintendente, o prefeito, alguém que estaria agora governando
toda aquela região. Então a obra de Esdras, ela, como alguns estudiosos entendem, seria então uma obra bastante extensa e bastante complexa, difícil de ser trabalhada. Envolveriam povos como os samaritanos, como os inimigos dos judeus, envolveria também o respeito ao rei persa. Então algumas coisas deveriam ser obedecidas e deveria-se então conjugar a lei do povo de Deus com a cultura persa também e as leis persas. Isso seria extremamente difícil num momento de permissão e ao mesmo tempo um momento de grande importância. Alguns itens aqui do mandato de Artaxerxes poderiam corresponder àquilo que o próprio Esdras tinha encaminhado ao rei. Lá no versículo 6 diz que Esdras era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E o texto diz que, segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedir. Então, na verdade, tudo isso que está acontecendo, muitas coisas, eu não sei quais de fato, o texto não cita, a gente não tem esta previsão para falar isso, mas na verdade nós percebemos que Esdras recebe do rei tudo aquilo que ele havia pedido, e outros itens poderiam corresponder à agenda do rei, que deveriam alinhar Judá aos padrões do governo persa aqui. O curioso de tudo isso é que essa tarefa foi dada a um experiente educador. Era um sacerdote que ministrava no templo quando ele estava, ou essa era a função do sacerdote, de levar essencialmente o povo até Deus, oferecer holocaustos, oferecer ofertas pacíficas, libações, ofertas pelo pecado. Então, nós vamos perceber aqui que Esdras, um experiente educador, um erudito, é enviado a um povo rude, humilde e agora que tem pouca instrução, e isso nos lembra um pouco a missão de Jesus Cristo. Quando Jesus vem então ao mundo, o texto diz lá em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1 e no verso 14, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que esse texto traz de tão significativo? A palavra que o evangelista João usa para verbo é a palavra grega logos. Dr. Tim Keller, num dos seus livros, Pregação Comunicando a Fé na Era do Ceticismo, um bom livro para pregadores, tem algumas dificuldades, mas você pode tirá-las de letra, e você que gosta de ler sobre essa era de ceticismo, de falta de fé, não é? Você pode ver como falar a essa geração. E o Dr. Tim Keller diz que a palavra logos, essa palavra verbo, é uma palavra que é empregada por João, o autor do Evangelho. Ele se apropria desse termo pagão, que era usado, é uma palavra filosófica, e é carregada culturalmente, diz ele, naquela sociedade, na sociedade dos gregos, e especialmente naquele tempo em que, quando os romanos subjugaram os gregos, né, eles preservaram muitas coisas da cultura grega, então. Somente os deuses do panteão grego, né, eles absorveram, e também a língua que ela falava, a língua grego comum, onde a Bíblia do Novo Testamento é escrita no grego koiné, e também eles então usam determinadas frases, e essa é uma delas, uma palavra enigmática, mas ela tem um sentido aqui. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que os filósofos gregos acreditavam é que a palavra logos, ela se referia à ordem cósmica que estava por trás de um mundo material.
E João usa essa palavra dizendo que no princípio era o Logos, era a palavra. E ele usou isso para dizer que Jesus Cristo é aquele que dá sentido, que é o poder que está atrás do cosmo, do mundo. Sim, os cristãos, diz o Dr. Tim Keller, concordam que a história não é aleatória e que o mundo não é sem sentido. Mas os cristãos acreditam que há um logos, um propósito e uma ordem por detrás de tudo. E é isso que nós queremos então aplicar agora nesse texto. Deus não apenas chamou e enviou Esdras, mas também o sustentou com tudo que foi necessário para o cumprimento de sua missão. Quem é que estava movendo a vontade do rei Artaxerxes? Quem é que estava fazendo que o próprio rei reconhecesse a sabedoria de Deus? Era esse Senhor, esse Deus, aquele que está por trás, é o Logos, aquele que está por trás e dá sentido às coisas. E nós devemos lembrar também que o povo de Deus deve reconhecer aqueles que Deus chama, aquele que Deus envia. Nós, como povo de Deus, devemos também sustentá-los, os missionários, os pregadores do Evangelho, a obra da Igreja de Deus. Quando nós não sustentamos a obra da casa de Deus, nós primeiramente deixamos de receber as bênçãos celestiais e ao mesmo tempo nós obstaculamos o bom ensino do Senhor à sua igreja. E a palavra de Deus diz sobre os sustentos de ministros, especialmente 1 Timóteo capítulo 5, 17 a 18, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou dupla honra ou salário os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, os presbíteros docentes, os pastores, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então a primeira coisa que nós precisamos, essa só conseguiu realizar um bom trabalho lá na casa de Deus e administrar bem, porque a boa mão de Deus estava com ele, é isso que ele falava, mas também o próprio Deus havia dado condições e estava abrindo o coração para que ele tivesse o sustento para realizar essa obra. Não há nenhuma empresa por trás do trabalho da igreja, ela é sustentada pelos próprios cristãos. Se eles não sustentam a obra de Deus, ela não pode ter a sua caminhada adiante. Por isso que é imprescindível você ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, você olhar para o Deus que pode todas as coisas e orar a Deus para que Deus abençoe a sua vinha, mas também abençoe a sua obra. Em segundo lugar, nós precisamos valorizar a instrução bíblica. Não só nós entendemos que Deus chama os seus servos, Deus os envia, os capacitando e também os sustenta na sua obra, mas também valorizar a instrução bíblica, não é? Veja que o próprio Senhor Jesus disse várias vezes aos líderes judeus, aos escribas e fariseus e aos seus discípulos. Veja em Marcos 12, 24, quando ele diz: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Quer dizer, se vocês tivessem tido instrução bíblica e uma boa interpretação da palavra, será que o erro de vocês ou o pecado de vocês não teria sido corrigido? Jesus também diz novamente a esses líderes: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, em João 5, no verso 39. Lá em Lucas, no capítulo 24, e verso 27, aqueles dois discípulos, a caminho de Emaús, ele diz: e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as
Escrituras. Então nós precisamos não só sustentar a obra de Deus, mas também valorizar a instrução bíblica. Você tem sustentado a obra de Deus, valorizado a instrução bíblica? Pense nisso. Como está o progresso da obra de Deus? Em terceiro lugar, nós precisamos de mais instrução. Provérbios 4:13 nos diz: retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. A instrução é a tua vida. Então nós precisamos de mais instrução. Então não se contente com um pouco, com as migalhas, receba o pão que a palavra de Deus o está alimentando. E em último lugar, Paulo diz em 2 Coríntios 11:6: e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Então veja bem, nós precisamos, como Esdras, ter essa visão da necessidade de mais instrução. Se um rei pagão teve essa necessidade apenas com o temor da ira do Deus de Israel, e nós que conhecemos esse Deus, que fomos por ele convertidos, nós não teríamos essa visão de uma necessidade maior de instrução? Certamente. Que Deus nos ajude a colocar isso em prática. Amém.